escrever. Sinos leves, retorno de máquina de escrever, por milhares de anos, pelo menos. Pessoas em todo o mundo relataram experiências visionárias e profundamente impactantes. Quando estavam à beira da morte, ou logo depois. As religiões tradicionais interpretaram essas experiências como evidência de uma essência espiritual além do corpo físico. Embora a ciência ocidental tenha rejeitado por muito tempo a ideia de um eu imaterial. Pesquisas modernas sobre experiências de quase morte, ou EQMS, provaram agora que muitas ocorrem após o ponto da morte física. Portanto, não podem ser produzidas no cérebro. Sejam evidências da alma, ou algum outro fenômeno desconhecido. As EQMS colocaram cientistas materialistas ocidentais na defensiva e levaram muitos pesquisadores a adotar novas e ousadas teorias de consciência. História das EQMS. Teclas pesadas de máquina de escrever. Sinos leves, retorno de slide da máquina de escrever. Há pelo menos 2 relatos do que hoje chamaríamos de experiências de quase morte, registrados pelos antigos gregos. O primeiro é o mito de Iar, conforme relatado na República de Platão, escrito por volta de 360 a.C. Conta a história de um soldado chamado Iar que foi morto em batalha e depois voltou à vida. Iar deixou seu corpo e viajou com muitos outros para um lugar misterioso, com 2 abismos abertos na terra, espelhados por 2 abismos abertos no céu. Vários juízes sentavam-se entre os abismos, gesticulando para que as pessoas subissem em direção ao céu, ou descessem em direção à terra. O segundo relato semelhante a uma EQM vem de Vingança Divina, de Plutarco, escrito no final do 1º século depois de Cristo. Plutarco conta a história de um homem de Soli, Cilícia, que bateu a cabeça e morreu, voltando à vida apenas em seu próprio funeral. No período intermediário, o homem descreveu a sensação de que sua inteligência foi expulsa de seu corpo, e disse que conseguia ver de todos os lados, como se sua alma tivesse se aberto, como se fosse um único olho. Assim como Iar, o homem viu almas flutuando no ar e abismos profundos na terra, um dos quais tinha riachos brilhantes, de cores diferentes fluindo para dentro dele. Ele então viu as almas flutuantes sendo reencarnadas em uma variedade de seres vivos, antes que uma mulher interviesse e o puxasse de volta ao seu corpo físico. O Bardo Todou do século XIV, também conhecido como o Livro Tibetano dos Mortos, discute o bardo, ou estado intermediário entre a vida e a morte. Acreditasse que o Tman de cada um, ou o seu eu essencial, passa por esse reino, antes de renascer na Terra. As coisas que dizem ocorrer no bardo, incluindo visões de luz e encontros com outros seres, também são frequentemente relatadas por pessoas que passaram por experiências de quase morte. O médico francês Pierre Jean du Montfalques publicou o primeiro relato médico conhecido de uma EQM em 1766, no qual um homem entrou em um estado de êxtase sem dor e encontrou uma luz brilhante e espetacular. Montfalques observou que ouviu histórias semelhantes de pessoas de todas as idades e sexos, e teorizou que os sentimentos de êxtase dos pacientes eram causados por um aumento do fluxo sanguíneo em seus sistemas. O interesse científico ocidental em EQMS pode ser rastreado até o final do século XIX. No início da década de 1870, o geólogo e montanhista suíço Albertin teve uma EQM durante uma queda enquanto escalava. Ele começou a coletar histórias de outros alpinistas, trabalhadores e soldados que tiveram experiências semelhantes, e compartilhou essas histórias na mídia impressa. Em 1896, o psicólogo e epistemólogo francês, Victor Heger, publicou seu próprio estudo dessas experiências na Revue Philosophique e delineou 4 características gerais. 1. Uma sensação de bem-aventurança. 2. Uma perda do sentido do tato e da dor. 3. Uma extrema rapidez de pensamento e imaginação e, em alguns casos, 4. Uma revisão de vida, onde uma pessoa é levada a reviver todos os momentos mais significativos de sua vida. O interesse pelo fenômeno foi reacendido no final da década de 1960. Em 1969, a psiquiatra suíço-americana Elizabeth Kubler-Ross publicou seu livro seminal sobre a morte e o morrer, que apresentou os agora famosos 5 estágios do luto. No entanto, ela também relatou que muitos de seus pacientes relataram experiências de vida de quase morte e de encontro com familiares falecidos. O interesse ocidental em experiências de quase morte foi grandemente estimulado pelo livro de 1975 do psiquiatra Raymond Moody, Life After Life. Embora o livro de Moody tenha sido um estudo amplamente qualitativo do fenômeno, ele inspirou uma nova geração de pesquisadores médicos, muitos dos quais ainda dominam o campo hoje. O mais notável entre eles é Bruce Greyson,
professor de psiquiatria e ciências neurocomportamentais na Universidade da Virgínia e autor de After. No início da década de 1980, Grayson desenvolveu a escala Grayson, usada para quantificar o grau em que as experiências de EQM se conformam a uma lista de características típicas. Essa escala ainda é considerada o padrão na pesquisa de EQM atualmente. No final dos anos 70, Grayson, Moody e outros pesquisadores de EQM, incluindo o psicólogo Kenneth Lee e o cardiologista Michael Sabon, formaram a Associação para o Estudo Científico de Fenômenos de Quase Morte, agora chamada de Associação Internacional para Estudos de Quase Morte. Juntos, esses pesquisadores guiaram a pesquisa de EQM para longe da parapsicologia e para uma estrutura médica. Em 1982, essa mesma rede de pesquisadores médicos fundou o periódico trimestral e revisado por pares, Journal of Near-Death Studies, inicialmente chamado de Anabiosis com Lee, Grayson e Janice Holdon atuando como editores-chefes. A Divisão de Estudos Perceptivos da Universidade da Virgínia também se tornou o lar de vários pesquisadores de EQM, incluindo Grayson, Edward Emily Kelly e Marietta Pelivanova. Fora da academia, Jeffrey Long, médico e radio-oncologista, e sua esposa, Jodi, advogada e pesquisadora de EQM, fundaram a Near-Death Experience Research Foundation em 1998. Por meio de entrevistas com pessoas que vivenciaram a experiência, a fundação documentou mais de 5.200 casos ao redor do mundo. Características: pressionamentos fortes de teclas de máquina de escrever, sinos leves, retorno de slide de máquina de escrever. Grayson definiu EQMS como eventos psicológicos profundos, com elementos transcendentais e místicos, geralmente ocorrendo com indivíduos próximos da morte, ou em situações de intenso perigo físico ou emocional. Aqueles que vivenciam EQMS e vivem para contar sobre elas estavam em processo de morte, mas tiveram esse processo abortado por ressuscitação médica, reversão espontânea ou pela percepção consciente de que não estão, de fato, perto da morte. Kelly e outros. Observe que pessoas que não estão fisicamente próximas da morte podem desencadear EQMS, se acreditarem conscientemente que estão. As EQMS são relativamente comuns e parecem ser um fenômeno global, embora a maior parte da pesquisa científica sobre o fenômeno tenha sido baseada em populações europeias e norte-americanas. Uma análise de pacientes hospitalares abrangendo 4 países e 9 estudos individuais mostrou uma incidência de cerca de 17% entre os gravemente doentes. Outro estudo com mais de 1.000 pessoas de 35 países diferentes mostrou uma incidência geral de 10%. Um estudo da população dos Estados Unidos encontrou uma incidência geral de 5%. As EQMS não se correlacionam com idade, sexo, status socioeconômico ou quaisquer outras variáveis de estilo de vida, incluindo crenças espirituais ou frequência à igreja. Embora pelo menos um estudo tenha descoberto que elas podem se correlacionar com a intrusão do sono REM, um fenômeno associado à narcolepsia. EQMS são normalmente experiências fora do corpo, o que significa que o vivenciador percebe o mundo de uma perspectiva fora de seu corpo físico, como se fosse da perspectiva de sua alma ou espírito. Moody identificou 15 elementos comumente relatados em narrativas de EQM. O primeiro e mais significativo, talvez, é a inefabilidade, ou a incapacidade da pessoa de comunicar a experiência a outros. Outros elementos incluem ouvir-se ser declarado morto, sentimentos de paz e felicidade, uma ausência completa de dor, ver um túnel escuro, ou uma luz brilhante, encontro com seres espirituais, assistindo a uma revisão de vida, e a sensação de atingir uma fronteira ou limite intransponível. As experiências geralmente terminam com o vivenciador voando de volta para seu corpo, momento em que, geralmente há uma sensação de impacto. Depois disso, a sensação de serenidade desaparece, e a sensação de dor retorna. O caso de Tony Sicoria, um cirurgião atingido por um raio, fornece um relato bastante típico de uma EQM. Eu estava voando para a frente, desnorteado. Olhei ao redor. Vi meu próprio corpo no chão. Disse a mim mesmo, merda, estou morto. Vi pessoas convergindo para o corpo. Vi uma mulher, ela estava parada, esperando para usar o telefone logo atrás de mim. Posicionar-se sobre o meu corpo, aplicar RCP. Flutuei a escada acima. Minha consciência veio comigo. Vi meus filhos e tive a certeza de que eles ficariam bem. Então, fui cercada por uma luz branco-azulada. Uma enorme sensação de bem-estar e paz. Os pontos mais altos e mais baixos da minha vida passaram por mim, puro pensamento, puro êxtase.
Tive a sensação de estar acelerando, sendo puxada para cima, havia velocidade e direção. Então, enquanto eu dizia a mim mesma, esta é a sensação mais gloriosa que já tive. Slam. Eu estava de volta. É comum que pessoas que passaram por uma EQM insistam que vivenciaram um evento da vida real, e não uma alucinação ou um sonho, alegando que foi tão real para elas quanto a vida desperta. Aqueles que tiveram uma EQM e uma alucinação dizem que há uma diferença qualitativa distinta entre as duas experiências. Kenneth Lee descobriu que pessoas cegas, mesmo aquelas cegas de nascença, relatam EQMs semelhantes às de pessoas videntes. Além disso, houve vários casos em que o conhecimento visual adquirido durante a EQM foi posteriormente verificado de forma independente. Simplificando, os cegos podem enxergar durante as EQMs. Pesquisas recentes mostraram que muitas EQMs ocorrem quando uma pessoa está inconsciente e, muitas vezes, aparentemente morta clinicamente, sem batimentos cardíacos, sem respiração e sem atividade cerebral. Por exemplo, Parnia et al. Documentaram a história de um assistente social de 57 anos, de Southampton, que revelou que deixou seu corpo e assistiu à sua ressuscitação do teto. Ele descreveu o que viu e ouviu, incluindo vários sons distintos de algumas das máquinas médicas. O paciente ouviu 2 bips de uma máquina, que emite ruídos em intervalos de 3 minutos, permitindo que Parnia e sua equipe determinassem que o paciente estava consciente durante um período de 3 minutos, quando não havia batimentos cardíacos. Isso apesar do fato de que o cérebro normalmente desliga completamente 20 a 30 segundos depois que o coração para. Vida e morte. Teclas pesadas de máquina de escrever. Sinos leves, retorno de slide de máquina de escrever. A maioria dos que vivenciaram uma EQM insiste que a experiência foi intensamente significativa. E muitos afirmam que ela mudou suas visões sobre a vida e a morte. Muito disso está enraizado na sensação indolor e estática frequentemente vivenciada. Em um estudo no sul da Califórnia em 1983, 70% dos participantes relataram sentimentos de paz, calma e ausência de dor. Muitos relataram que seus sentimentos eram diferentes de tudo que já haviam experimentado antes. No caso de uma mulher que teve um ataque cardíaco quase fatal, ela disse: "Não sinto mais dor, como se tivesse me livrado de algo, de todos os meus problemas. Nossa, como me senti bem. Simplesmente me senti maravilhosa. Acho que não há palavras no mundo inteiro para descrever. Foi lindo." Um homem cuja experiência ocorreu durante uma cirurgia de ponte de safena quádrupla disse: "Era aquele estado de ser em que todos nós gostaríamos de estar, onde tudo é perfeito. Onde você não tem ansiedade, pressão, nem medo algum. Perfeição é a única maneira de descrever isso. Mas não se trata apenas do sentimento. Muitas vezes, o conteúdo da EQM também pode ser profundamente significativo e curativo. Às vezes, uma pessoa que passou por uma experiência de quase morte percebe pessoas vivas não fisicamente presentes. Com muito mais frequência, porém, os vivenciadores percebem entes queridos falecidos. Normalmente, eles relatam que essas interações parecem tão reais para eles quanto qualquer interação do mundo real e frequentemente resultam em trocas significativas. Uma mulher que estava em cirurgia após sofrer uma hemorragia grave e entrar em choque contou que eu tinha saído do meu corpo e estava olhando para baixo, para tudo isso os médicos e enfermeiros que trabalhavam nela. Eu estava vestida de branco. Comecei a flutuar pelo túnel, que tinha laterais de aparência áspera e uma luz ofuscante e brilhante no final. E eu estava indo em direção à extremidade iluminada. Enquanto eu atravessava o túnel, vi o rosto do meu avô, e ele estava sorrindo para mim. Ele disse algo como: "Faz muito tempo. Bem-vinda." Vi vários rostos na parede. Alguns eu conhecia e outros não. Mas todos estavam sorrindo. Eu estava quase no fim quando minha bisavó, que ajudou a me criar e de quem eu era muito próxima, apareceu e disse: "Volte. Você tem um filho que precisa de você. Você pode vir aqui conosco mais tarde." Tentei argumentar com ela, mas ela me disse categoricamente: "Volte você." É bastante comum que pessoas que passam por essa experiência sejam orientadas a retornar à sua vida na Terra, seja por um ente querido falecido, ou por alguma outra entidade espiritual que encontraram. Os pacientes frequentemente relatam que foram permanentemente transformados por uma EQM. Como Steve Taylor escreve em seu livro Spiritual Science, na grande maioria dos casos, os valores e a atitude de uma pessoa em relação à vida são completamente transformados. As pessoas frequentemente se tornam menos materialistas e mais altruístas, menos egocêntricas e mais compassivas. Muitas vezes, sentem um novo senso de propósito, e seus relacionamentos se tornam mais autênticos e íntimos. Relatam que se tornaram mais sensíveis à beleza e mais apreciativas das coisas do dia a dia.
A maioria das pessoas perde todo o medo da morte após uma EQM. Como afirmou o cardiologista holandês e pesquisador de EQM, Pim van Lommel, a experiência deles lhes diz que a morte não é o fim de tudo e que a vida continua de uma forma ou de outra. Segundo pessoas que passaram por EQM, a morte nada mais é do que uma maneira diferente de ser, com uma consciência ampliada, que está em todos os lugares ao mesmo tempo, porque não está mais presa a um corpo. Essas mudanças geralmente são efeitos duradouros e transformadores, que muitas vezes têm efeitos positivos em outros aspectos da saúde e do bem-estar. Por exemplo, pesquisas mostram que pessoas que tiveram experiências de quase morte após tentativas de suicídio raramente tentam suicídio novamente. Análise. Teclas pesadas de máquina de escrever. Sinos leves, retorno de máquina de escrever. A natureza das experiências de quase morte é intensamente debatida no meio acadêmico, bem como na esfera pública. Líderes religiosos, espiritualistas e muitos pesquisadores científicos argumentam que as pessoas estão realmente experimentando alguma forma alternativa de consciência não redutível a nenhuma função cerebral ou corporal conhecida. Por outro lado, muitos céticos, educadores científicos e pesquisadores do cérebro que trabalham dentro do paradigma materialista argumentam que experiências de quase morte são meramente alucinações do cérebro moribundo em pânico, mas com evidências crescentes de que as EQMS podem ocorrer e ocorrem enquanto os vivenciadores estão com morte cerebral, está se tornando cada vez mais difícil defender essa hipótese. Alguns argumentam que a popularidade do livro de Moody desencadeou uma espécie de histeria social, levando as pessoas a relatar sonhos e outros fenômenos conhecidos como EQMS. No entanto, um estudo feito por Long mostrou que as características relatadas antes e depois do livro de Moody são essencialmente as mesmas, sugerindo que o livro não teve influência no que as pessoas relataram. Além disso, crianças pequenas, que têm menos crenças culturais e religiosas sobre a morte, relatam as mesmas experiências características que os adultos. A pesquisa sobre EQM levanta questões importantes sobre a natureza da consciência, e alguns questionam se descobertas recentes podem ser racionalizadas dentro do paradigma ocidental do materialismo científico. Temos evidências de que a consciência e a memória de uma pessoa persistem durante um período em que o cérebro não está funcionando e, portanto, não pode produzir alucinações. Então, o que está produzindo a experiência consciente de uma EQM, se não o cérebro? As religiões abraâmicas, islamismo, cristianismo e judaísmo, interpretariam as experiências de quase morte como a alma a verdadeira sede da consciência, deixando o corpo e ascendendo ao céu. Religiões orientais como o hinduísmo e o budismo argumentam que este é o Atman, ou eu absoluto, depois de deixar uma encarnação e antes de entrar na próxima. Nesses contextos, as EQMS são simplesmente a continuação de nossa experiência consciente após o fim de uma encarnação. A razão pela qual essas experiências são tão felizes e estimulantes é porque finalmente estamos vivenciando o mundo em nossa forma mais pura, livres da dor de um corpo físico. Após pesquisar sobre drogas psicodélicas, o escritor e filósofo Aldous Huxley propôs que o cérebro atua como um filtro da realidade, bloqueando todas as informações estranhas que estão disponíveis para nós a qualquer momento. De acordo com essa linha de pensamento, existe um vasto repositório não local de informações que poderíamos chamar de consciência, ou a própria percepção. Nossos cérebros capturam informações desse repositório e nos ajudam a filtrar o que não é útil para nossa sobrevivência. Por analogia, ele nos sintoniza nos canais pertinentes, como um rádio sintoniza uma estação, enquanto bloqueia o ruído de outras transmissões. Huxley sentiu que as pessoas que usavam substâncias psicodélicas estavam reduzindo o efeito de filtragem do cérebro e abrindo a mente em geral para esses outros sinais. Mas sua teoria de filtragem também explicaria uma série de fenômenos psi, bem como EQMS. Ou seja, pode ser que pessoas que estão prestes a morrer tenham essa função de filtragem temporariamente desativada, permitindo que vivenciem a totalidade de toda a consciência. Embora ainda muito distante do pensamento científico dominante, a ideia de que a consciência é não local está lentamente ganhando força no meio acadêmico. Várias teorias explicando como a consciência pode ser não local, ou não confinada a cérebros individuais, foram propostas por acadêmicos de diversas disciplinas. Por exemplo, Vernon Nepe e Ed Close propuseram um paradigma vertical dimensional triádico, que propõe um universo de 9 dimensões.
enquanto Stuart Hameroff e Roger Penrose propuseram a teoria da redução objetiva orquestrada, ou teoria orquestra-OR da consciência. A maioria dessas teorias pressupõe que a consciência é fundamental para o universo e primária para todo o resto, incluindo a realidade física. Resumo. Teclas pesadas de máquina de escrever. Sinos leves, retorno de slide de máquina de escrever. A EQM é uma experiência autêntica que não pode ser simplesmente reduzida a alucinações ou psicose. Mais do que a maioria das experiências anômalas, as EQMS também compelem físicos e filósofos a questionar algumas suposições fundamentais do paradigma materialista ocidental. Junto com outros fenômenos SAI, as EQMS estão ajudando a forçar uma reavaliação da relação entre a experiência subjetiva da consciência e o cérebro físico, e nos levando a considerar teorias não locais da consciência.